nada, porque a gente já tem intimidade suficiente pra falar de base. Hoje eu vou falar da base da Avon True Color, que é a nova base da Avon. Então vem comigo conferir tudo sobre ela. Vamos começar falando aí sobre a embalagem. Ela vem numa caixinha assim, ó. Que essa caixinha é preta, vem com a cor aqui. Uma caixinha normal, nada demais, tá? E a embalagem dela é assim, ó. A minha tá meio amassadinha porque acabou vindo desse jeito dentro da caixinha, tá? Mas é a embalagem normal de plástico, ó. Como aquelas outras que eu já fiz até resenha da Líquida Mate. É aquela mesma embalagem, ela é meio perolada assim. E aqui, ó, tem a tampinha que abre assim, tem a travinha, né? E aqui o bico dosador normal aí também das bases, tá, gente? Então, embalagem aí aprovada. Sobre cores, gente, as cores disponíveis são 18 tons, ó. Eu tô com um catálogo aqui pra vocês verem. Tem 18 cores, então eu achei bem legal aí a quantidade de cores que a Avon colocou nessa base. E, gente, essa base, ela se adapta ao tom de pele. Então você pega mais ou menos um tom aí e na hora que você aplica, você vê que ela se adapta aí ao seu tom de pele, tá? A minha cor é amêndoa. Então fica a dica aí pra quem vai comprar e usa mais ou menos o mesmo tom de base que eu. Eu comprei amêndoa e vocês vão ver que deu super certo, tá? A quantidade de produto, gente, ela vem com 30 ml, que é o normal das bases aí de todas as marcas quase. Então, super aprovada também. Sobre cheiro, gente, o cheiro, eu confesso que pra mim não tem cheiro nenhum. Eu não consigo sentir nenhum cheiro, então é legal aí pra quem não gosta de base com cheiro, nada, é um ponto super positivo. Gente, eu vou aplicar aqui na minha mão pra vocês verem a cor da minha, ó. Ela tem uma textura, ó, não sei se vocês conseguem ver aí, que ela é um líquido, um cremosinho assim, sabe? Um líquido mais cremosinho. E aí, ó, esse daqui é o tom que eu uso, que é o amêndoa, tá? Gente, agora eu vou aplicar ela com o meu pincel Kabuki, que esse daqui é da Maria Margarida F11, que é o que eu mais uso. Eu apliquei com a esponjinha, gente, só que por ser uma base de cobertura média, com a esponjinha ela fica até mais leve. Aí vocês vão ver o efeito que dá com o pincel, tá, gente? Metade do rosto pra vocês verem como que é a cobertura, tudo, tá, gente? Eu costumo aplicar um pouquinho aí pelo rosto todo e se precisa de mais produto eu coloco, tá? Mas eu gosto de aplicar primeiro uma quantidade assim, pra espalhar. Ela, gente, eu notei que ela é super fácil de aplicar por ser mais líquida. Então, ela não seca. Ela seca rápido, gente, mas, tipo, dá pra você aplicar aí, tá? E aí eu tô aplicando aqui pra vocês verem. Com o pincel eu achei super fácil, não marca nada, não fica as cerdas marcadas, sabe? E aí, ó, aquela quantidade deu, mas eu gosto de aplicar assim, ó. Eu acho que eu preciso aplicar um pouquinho mais de base em alguns lugares aqui, ó. Um pouquinho mais aqui na testa e um pouquinho mais aqui, assim, pra espalhar, tá? Mas eu achei que até que ela rende bem. Aí aqui nos lugares que eu quero uma cobertura maior, eu passo um pouquinho mais e já acaba espalhando com o restinho do pincel nos outros lugares. Porque eu acho que é melhor sempre a gente aplicar a base uma quantidade menor e depois colocar mais, sabe? Que eu acho que facilita aí pra espalhar, não acontece de gastar mais produto sem precisar e passar muita base. Porque se a gente passa muita base, às vezes também atrapalha a aplicação. Bom, gente, esperei ela secar aí pra vocês verem o efeito. E olha como fica assim. Ela tem uma cobertura média, então ela não vai tampar todas as minhas sardas aqui, ó. Mas, gente, eu gostei bastante. Olha a diferença aqui onde eu tenho as manchinhas e aqui, ó, onde eu apliquei. Ela fica uma cobertura média mesmo, sabe? Não chega a tampar tudo, mas é uma cobertura que eu gosto particularmente, que eu acho que pro dia a dia fica uma cobertura bonita, tá, gente? Sobre o acabamento dela, ela é mate, tá? Mas eu sinto que é aquele mate, não é aquele mate secão, e é um mate que fica confortável aí pra gente usar no dia a dia. Pra quem não gosta de sentir a pele muito seca, você acaba
sentindo confortável, então é um ponto muito positivo dessa base, tá? Agora, gente, que vocês viram a diferença aqui, ó, de um lado pro outro, eu vou aplicar no rosto todo e volto aqui pra falar mais, pra fazer os testes junto. Aqui, ó, com a base no rosto todo. Como eu disse pra vocês, na hora que eu passo ela, eu sinto ela mais brancona, mas depois ela se adapta mesmo ao tom de pele, tá? E é, ó, até que a cobertura é muito boa, assim, gente. Eu não sou aquela louca de cobertura super pesada. Pro dia a dia eu gosto de usar assim. Agora, gente, eu vou fazer o teste de tatuagem. Só que lógico que ela não vai tampar a tatuagem, gente, porque é uma base de cobertura média, não pesada. Mas eu quero que vocês vejam como que fica, assim, a diferença aqui, ó. Aí, ó, vou dar uma batidinha aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês como que fica, pra vocês terem noção de cobertura, assim, ó. Que ela não vai ter uma cobertura pesada, né, gente? Mas, ó, obviamente ela não vai passar pelo teste de tatuagem, não vai tampar tudo, mas é pra vocês terem uma noção da cobertura, tá vendo? Sobre transferência, eu vou fazer o teste de transferência junto com vocês aqui, tá? Pra gente ver se precisa de pó ou não. Tem um pedacinho de papel higiênico e vamos ver, gente, se transfere. Ó, gente, passou no teste de transferência, não transferiu nada pro papel. Mesmo sendo uma base de cobertura média, poderia transferir um pouquinho, tá? Então, eu não vi necessidade também de pó. Como eu já disse pra vocês, eu sou a louca do pó, então eu sempre quero passar pó em cima. Agora eu vou fazer o teste da água, só que eu vou fazer aqui na minha mão pra vocês verem, ó. Eu tô com uma garrafinha de água, ó, vou jogar água aqui e vamos ver se escorre, ó. Gente, ó, vocês podem ver que não tá escorrendo, ó, as gotinhas, ó, elas não estão branquinhas. Já teve algumas bases da Avon que na hora que eu fiz o teste de água, ela escorreu. Então, gente, ó, olha aqui, tá vendo? Óbvio que às vezes, gente, ela não é a prova d'água, então se você esfregar a mão aqui, vai sair, mas pra escorrer ela não escorre, tá? Então, dela, gente, eu testei ela alguns dias e eu acho que a duração média dela é de 4 a 5 horas e eu vi, assim, que ela começa a sair aqui, sabe? Nessas áreas, assim, onde a gente tem mais oleosidade aqui, eu achei que ela começou a sair um pouquinho, tá? O preço dela, gente, no catálogo normal, o preço dela normal é R$ 46,99. Aí eu acho que é carinha, gente. Eu acho um pouquinho caro aí, salgadinho o preço dessa base. E na promoção ela sai por R$ 29,99. Tá? Vocês encontram com revendedoras da Avon. Vamos lá ver tudo que eu achei da base. A embalagem eu gostei, tá? A cor deu super certinho no meu rosto, eu acho que se adapta, porque quando a gente passa, por exemplo, a minha que é amêndoa, a hora que eu passo, ela tá um pouquinho mais esbranquiçada, mas depois ela se adapta ao tom de pele. Vamos colocar aqui, é uma cobertura média, mas eu vejo necessidade de aplicar um corretivo, tá? É uma base que eu usaria no dia a dia sossegado, porque você não sente que você tá de base, sabe? Não fica aquela pele pesada, sabe? Essa daqui tá super aprovada, gente. Eu adorei. Pro dia a dia, está super aprovada. Uma coisa que eu achei um ponto negativo aí foi o preço dela fora da promoção, porque eu acho que R$ 46,99 a gente encontra outras bases com uma cobertura melhor, com uma duração melhor. Mas, gente, na promoção acho que super vale. Eu acho que R$30 paga aí o efeito que ela dá no rosto. Então, aproveitem a promoção. Lembrando, gente, sempre que essa é a minha opinião da base. A pele muda, vai de cada um mesmo. Isso foi o que eu achei. E me contem aí quem comprou, o que achou aí dessa da base da Avon. Mas está aprovadíssima aí. Uma base que eu vou usar no dia a dia aí, que eu gostei da cobertura, porque ela cobre, mas ao mesmo tempo não fica pesada. E outro ponto positivo, gente, que ela é FPS 15, tá? Então ela já ajuda um pouquinho aí na proteção da sua pele. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica aí de base, de conhecer um pouquinho mais sobre essa base da Avon. E se gostou, deixa seu like e se inscreve aqui no canal, porque sempre tem muita novidade. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!